O caso mais geral de movimento de uma partícula é aquele em que sua velocidade sofre alterações tanto em intensidade como em direção, gerando o que denominamos movimento curvilíneo. Constatamos que esse tipo de movimento, além de ser o mais geral, é o mais comum, podendo ser observado em nosso cotidiano, bem como em escalas atômicas e astronômicas. Vejamos alguns exemplos. Quando assistimos a uma corrida automobilística de Fórmula 1, sabemos que os pilotos percorrem trajetórias cíclicas denominadas circuito do autódromo. O mesmo ocorre com o movimento dos ponteiros dos relógios analógicos, onde observamos trajetórias curvas e fechadas. Esse mesmo movimento cíclico dos relógios analógicos também é observado em muitos equipamentos de entretenimento nos parques de diversões. Sabemos que a Terra, em seu movimento de translação em torno do Sol, descreve anualmente um circuito elíptico de aproximadamente 930 milhões de quilômetros, com velocidade orbital média de intensidade aproximadamente igual a 107.280 km por hora, o que equivale a 29,8 km por segundo, variando em função da maior ou menor proximidade do Sol. Observamos também trajetórias idênticas no movimento orbital de satélites naturais e artificiais, e outros corpos celestes como os cometas. Em escala atômica, os elétrons descrevem, segundo alguns modelos atômicos, órbitas fechadas em torno do núcleo do átomo, com velocidades muito próximas à da luz. Em todos esses casos, a velocidade dos móveis sofrem alterações em direção, o que não impede que também sofram alterações em sua intensidade, como o que ocorre com o movimento dos corpos celestes ou nas corridas de Fórmula 1. Para que a velocidade de um corpo varie em intensidade e direção, é necessário que sobre o móvel atue uma força resultante que forme um ângulo, diferente de zero, com a direção do movimento. Nesse caso, podemos decompor essa força resultante em duas componentes. Uma componente tangente à direção do movimento, denominada força tangencial, Ft, responsável pela aceleração tangencial, ou seja, pelas alterações da velocidade em intensidade. E uma componente perpendicular à direção do movimento, denominada de força centrípeta, Fc, responsável pela aceleração centrípeta, ou seja, pelas alterações na direção do vetor velocidade. Observe que, como as componentes tangencial e centrípeta são perpendiculares entre si, podemos relacionar suas intensidades com a intensidade da força resultante, através do Teorema de Pitágoras. Analisaremos agora, com mais detalhes, a componente tangencial da força resultante em movimentos curvos. Essa componente tangencial da força resultante sobre um corpo, representada pelo vetor Ft, é a responsável pelas alterações, a cada instante, na intensidade da velocidade do móvel, ou seja, ela é responsável pela aceleração tangencial, que ocorre na direção do movimento. Sendo m a massa do móvel, podemos aplicar a segunda lei de Newton na direção de movimento, escrevendo: força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Apesar da força tangencial ser sempre tangente à trajetória do móvel, seu sentido dependerá do movimento ser acelerado ou retardado. No movimento acelerado, o sentido da força tangencial é o mesmo do vetor velocidade v, ou seja, os sinais escalares da aceleração e da velocidade são iguais. Neste caso, o módulo da velocidade aumenta durante o movimento. No caso do movimento retardado,
O sentido da força tangencial é oposto ao do vetor velocidade v, fazendo com que os sinais escalares da aceleração e da velocidade sejam contrários, e o módulo da velocidade diminua durante o movimento. Para compreendermos melhor essa questão de movimentos acelerados e retardados em movimentos curvilíneos, vamos analisar uma situação prática de lançamento oblíquo de um projétil próximo à superfície da Terra, desprezando o efeito da resistência do ar. Nesse caso, a única força que atua sobre o projétil é a força gravitacional, sempre dirigida radialmente para o centro da Terra. Devemos dividir o trajeto do projétil em duas partes: subida e descida. Durante a subida, a intensidade da velocidade do projétil é reduzida até atingir o ponto mais alto, onde a componente vertical da velocidade é zero. Isso ocorre porque nesse trecho a componente tangencial da força-peso possui sentido oposto ao do vetor velocidade, fazendo com que o movimento seja retardado. Já, durante a descida, a intensidade da velocidade do projétil é incrementada até atingir o solo. Nesse trecho, a componente tangencial da força-peso possui o mesmo sentido do vetor velocidade, fazendo com que o movimento seja acelerado. É importante salientar que em nenhum momento a componente horizontal do vetor velocidade em cada ponto da trajetória é alterado, já que não existe força atuando na horizontal. Lembre que a força-peso atua na vertical, agindo, portanto, apenas na componente vertical do vetor velocidade, que diminui em intensidade na subida, zerando no ponto mais alto e voltando a incrementar na descida. Espero você na próxima videoaula, onde finalizaremos a análise do estudo das componentes tangencial e centrípeta da força, ao analisarmos, com mais detalhes, a componente centrípeta da força resultante em movimentos curvilíneos. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Até breve.